Agora, inclusive, com entrevista, Larissa, ao vivo, com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano, muito obrigada por nos atender. Uma ótima noite para você. Boa noite, Carol. É um prazer falar com você da CNN. Bem, Adriano, há pouco nossa repórter, ela trouxe informação direto de Brasília sobre as alternativas que estão sendo colocadas nesse momento. Um fundo de estabilização ou a unificação do ICMS. Dentro dessas alternativas, alguma delas, na sua avaliação, é viável? Olha, eu acho que o governo está tentando dar uma resposta à sociedade brasileira para que nós não sejamos responsáveis e se incide sobre nós a questão, né, da volatilidade do preço do petróleo, né, do próprio câmbio, né? Eu acho que tem várias situações que a gente tem que analisar. Evidentemente que o preço do barril do petróleo e o câmbio tem colaborado para esse preço do petróleo, o preço da gasolina, do diesel, do botijão de gás ter subido, né? O petróleo, semana passada, chegou a $80 e a depreciação do real frente ao dólar é uma grande explicação para esse preço que a gente está pagando hoje alto pelos derivados de petróleo. Agora, a questão do ICMS também é importante. Quer dizer, hoje o ICMS é um imposto ad valorem, né? Quer dizer, ele tem um percentual que incide sobre o preço da bomba, né? Isso tem causado uma grande sonegação no Brasil. Sonegação é uma questão muito importante nos combustíveis. Se reduzir sonegação, você poderia até reduzir também os impostos. Então, acho que é um debate que a gente tem que ter, sim, essa questão da gente ter um ICMS cobrado real por litro, incidindo sobre o preço da refinaria e não o preço da bomba. A questão do fundo também é outra situação. Se a gente olhar o preço dos derivados de petróleo, você tem lá o preço na refinaria, que eu sempre advogo que deve continuar sendo cobrado pela paridade de importação. A Petrobras é uma empresa de capital misto, então nós não podemos levar o investidor privado a ter prejuízo, como aconteceu no passado. A gente tem os impostos, que precisamos debater uma nova metodologia, e tem política pública. Eu acho que política pública serve caso o governo ache que a volatilidade não tem que incidir sobre o consumidor, ele pode criar um fundo, ele pode criar o gás social, como foi aprovado na Câmara semana passada. Mas são duas questões que devem ser pensadas. O fundo, na realidade, é uma maneira de você reduzir essa volatilidade. O governo fixaria um preço, né, um gatilho, por exemplo, $50, $60 por barril. Se esse preço ultrapassar isso, esse fundo vai cobrir o preço da refinaria, das refinarias, seja da Petrobras, seja refinarias privadas, e do importador. Quando esse preço for inferior ao gatilho de $60, $50, esse fundo se capitaliza. Isso acontece em muito lugar do mundo, ou com fundo ou até a questão de imposto. O Brasil tem a CID. A CID, quando foi criada no passado, era um pouco para isso. Você teria uma CID alta quando o barril está baixo, o preço do barril está baixo, uma CID alta quando o barril está baixo, com a CID baixa quando o barril está alto. Mas a CID foi transformada em outra coisa na época do governo PT. Então, acho que a questão do fundo é uma questão de política econômica, de política pública. O que não pode, né, Carol, é mexer nos preços da Petrobras. Quero abordar esses dois aspectos com você, Adriano, a começar pela criação em si do fundo. Ouvindo especialistas aqui na CNN, há quem defenda que essa criação não seria uma medida justa porque iria impactar no Tesouro, no bolso do consumidor. Há pouco citamos Zilberstein, que ouvimos aqui durante a nossa programação. E daí a minha pergunta, a sociedade pode ser prejudicada com a criação de um fundo? Eu acho que não, eu acho que tudo é questão de escolha, né, Carol? O problema é o governo chegar à conclusão, olha, a gente não pode passar a volatilidade do preço do barril do petróleo, nem a depreciação do câmbio imediatamente para o consumidor. Eu sempre defendo que o fundo deveria ser usado para o diesel, porque o diesel é um combustível hoje que tem um efeito muito grande na economia brasileira, porque o modal que mais transporta mercadoria é o caminhão, e o caminhão usa diesel. O gás, o botijão, eu defendo que tem que ter um gás social, sim, para as famílias inscritas no Bolsa Família. Não é justo que essas famílias paguem o mesmo preço de outros consumidores de renda mais alta. Então, o fundo é uma escolha. Sempre você tem que fazer uma escolha em política pública. Se o governo acha, volto a repetir, que não dá para passar a volatilidade do diesel ou da gasolina imediatamente para o consumidor, eu acho que a escolha do fundo é uma opção de política pública. Volto a repetir, o que a gente não pode é mexer no preço da Petrobras. No passado, a gente obrigou a Petrobras a subsidiar os combustíveis. O que aconteceu? Você fez um rombo no caixa da Petrobras de $40 bilhões
e acabou também tendo uma multa, né, na Suprema Corte Americana, porque os investidores privados se sentiram prejudicados. Então, eu acho que não é ruim o fundo, é uma opção que o governo tem. Se o governo quer realmente reduzir volatilidade, a criação do fundo é uma saída, sim, mas é uma escolha de governo, é uma política pública que a gente tem que analisar. Não é ruim, não. Acho que quem critica o fundo também não dá outra solução. Outra solução o que é? É a gente esperar que o petróleo reduza preço e o real se valorize frente ao dólar. Então, o importante, vamos repetir, é a gente ter uma política de governo para enfrentar esse problema, que não é um problema de hoje, é um problema recorrente. Sempre que no Brasil a gente vive situações de barril com preço alto e depreciação do real frente ao dólar, todo mundo fica desesperado. Como é que não é justo, não é justo. Então a gente tem que definir uma política para que isso não aconteça, porque o barril, daqui a pouco, ele vai baixar. Daqui a pouco, talvez, o real se valorize outra vez frente ao dólar. Eu sempre brinco, nos encontramos na próxima crise. Agora, hoje, se a gente for procurar culpado, talvez o culpado principal não seja os governadores do ICMS. O ICMS não vai reduzir o preço do combustível, mas mudar a metodologia é importante. Talvez hoje, talvez não, hoje o maior culpado do preço do gasolina, do diesel e do botijão está alto, acho que é o dólar alto. Então, acho que se formos encontrar culpado, talvez seja a política econômica brasileira. Adriano Pires, sempre muito bom lhe ouvir, acompanhar aqui todo o entendimento sobre o que está acontecendo nesse momento. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço e uma boa semana a todos. Obrigada, Adriano.